Hoje mais cedo eu falei que talvez você possa estar começando o seu dia de uma forma errada. E agora eu vou te mostrar na Bíblia o porquê. Em Salmos 5, no verso 3, diz: Pela manhã ouvirá minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aqui está o ponto crucial. Ele não fez oração, não se apresentou a Deus depois de tudo. Não. Ele iniciou o dia falando com Deus. Ele colocou Deus como prioridade. Antes de fazer qualquer coisa, antes de eu pegar um celular, antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu vou falar com Deus. Isso é colocar Deus como prioridade. E talvez esse seja um dos maiores erros da nossa geração atual. Você já acorda atrasado, primeiro você dorme tarde, fica até tarde vendo TV, fica até tarde fazendo um monte de coisa. E aí quando você já acorda em cima do horário de trabalhar, e aí você já acorda atrasado, correndo, levanta, e aí esquece de Deus. E aí passa despercebido, porque você fala assim, não, depois eu oro, depois eu faço isso, porque agora eu tenho uma prioridade, que é chegar no meu trabalho no horário certo. E aí vai deixando Deus de lado. Não, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Depois eu falo com Deus. E aí quando você coloca esse depois eu falo com Deus, você já está tirando Deus de prioridade. E aí depois você não entende, porque parece que o dia não rende, as coisas não funcionam. É porque onde você está colocando Deus no seu dia? Qual é o lugar que Deus está no seu dia? Porque nós temos muito costume de querermos exigir de Deus muita coisa. A gente quer muito de Deus. A gente sempre quer de Deus, mas a gente nunca para se conscientizar e pensar, e o que eu estou dando para Deus? A gente não dá nem o tempo. A gente não dá nem o primeiro lugar, nem a prioridade de falar assim, não, Senhor, primeiro o Senhor, depois o resto. O meu trabalho pode esperar, a escola dos meus filhos pode esperar, tudo pode esperar, só que não pode esperar é o Senhor. Porque se eu acordei, já foi a tua graça que se manifestou na minha vida, porque eu poderia nem ter acordado e eu acordei. Você entende que existe hoje, a nossa geração, existe uma inversão de valores? Nós estamos colocando outras coisas como primordiais, como prioridade. E Deus, ele vai se adaptando, a gente vai adaptando Deus ao longo do nosso dia. Não, e isso aqui é mais importante, só que você esquece que se não fosse a misericórdia de Deus, você nem tinha acordado, e aí você não teria trabalho. E aí você não teria como levar filho na escola. E aí você não teria como fazer café da manhã. E aí você não teria como fazer diversas outras coisas se Deus não tivesse manifestado a graça dele quando você acordou. Você entende que quando você coloca Deus em primeiro lugar, como prioridade, ele mesmo se encarrega de cuidar do resto? A única coisa que você precisa é ser fiel a Deus, dá a ele o primeiro lugar. Coloca ele como prioridade. Davi, ele tinha uma vida, ele teve uma vida apesar dos erros e da consequência dos erros dele, ele teve uma vida bem sucedida no seu relacionamento com Deus, porque Deus para ele era prioridade. Ele consultava a Deus antes de tudo. É claro, ele errou, ele também é humano como nós, e ele pagou caro pelo preço do pecado dele, porque mesmo Deus amando ele, mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, ele não ficou isento de viver as consequências do pecado dele. Mas o relacionamento dele com Deus era diferente, porque ele colocava Deus como prioridade. Talvez as coisas na tua vida tenham dado errado, teu dia parece que não rende, as coisas parecem que não funcionam. Você começa atrasado, fica aquele dia horrível, se arrastando, pesado. Porque você não está colocando Deus no lugar certo. Quando você acorda,
você ajoelha e você ora. E você fala com Deus, e você espera Ele falar com você. Você dedica aquele tempo para Deus. Você praticamente está falando, Senhor, toma aqui, ó, o primeiro lugar é teu. Toma o controle do meu dia. E automaticamente, quando Deus está no controle da situação, Ele vai conduzindo, Ele vai fazendo o que parecia que ia dar errado, dar certo. O que ia dar certo, mas que ia te prejudicar, Deus faz dar errado. Ele começa a conduzir, mas sempre para te levar para o caminho do seu propósito, te livrando, te abençoando. E talvez você esteja muito tempo esperando coisas acontecerem na sua vida e você fica pensando, poxa, parece que o tempo passa, as coisas não acontecem na minha vida, mas você não faz o mínimo com Deus. Como que Deus vai fazer na tua vida, vai fazer com prioridade na tua vida, se você não tem Ele como prioridade? Nem você coloca Deus como prioridade. Como você quer que Ele haja na sua vida como prioridade, se Ele não tem prioridade na sua vida? Se você quer que Deus age na sua vida com prioridade, você está precisando, você primeiro precisa tratar Deus como prioridade. Primeiro você tem que entender, você precisa ter um relacionamento com Deus. Senhor, o primeiro lugar é teu. Cuida do resto. E não se preocupa não, porque quando Deus está no centro, quando Deus está em primeiro lugar, Ele mesmo vai cuidar, fazer as coisas darem certo. Ele que faz, você nem precisa se preocupar, você só entrega e descansa. Senhor, eu quero tirar esse tempo contigo. Talvez comece a dormir um pouquinho mais cedo. Dorme um pouquinho mais cedo. Acorda um pouquinho mais cedo. Deixa as distrações. Você perde tanto tempo. Você tem 5 minutos. Para Deus é tudo correndo, tudo com pressa. Mas às vezes você passa 2, 3 horas na internet, no telefone. Vendo coisas que não vão agregar em nada na tua vida, talvez. Vendo coisas que são besteira, ou então coisas que vão te trazer mais preocupação. E esse tempo que você dedica às suas redes sociais, a ver besteira, a ficar fazendo coisas que não vão te acrescentar em nada, é um tempo perdido com Deus. E eu não estou falando que Deus precisa de todos os dias 3 horas da tua vida, não. Às vezes 5 minutos que você para com sinceridade, coloca Ele em primeiro lugar, fala com Ele, é o suficiente para Ele agir. Mas onde você tem colocado Deus na tua vida? Você reclama que as coisas não acontecem, mas Deus está sempre em segundo plano. Quando der, quando sobrar tempo, quando eu puder. Não, Deus depois, primeiro isso. E aí você quer reclamar, você não tem como reclamar. O que Deus está querendo falar com você nesse vídeo hoje, me coloque em prioridade e eu cuido do resto. Ele quer fazer na tua vida, não é falta de bênção. As bênçãos já estão prontas para ser entregue, mas você não está pronto para receber. Você não coloca nem Deus como prioridade. Como você vai conseguir controlar outras coisas? Coloca Deus como prioridade. Começa entregando. Hoje, talvez você já não tenha feito isso, mas amanhã você tem uma nova oportunidade de falar, não, antes de qualquer coisa, é Deus. Antes de qualquer coisa, eu vou agradecer a Deus, eu vou falar com Ele, eu vou meditar na palavra dEle. Eu quero que Ele fale comigo. Tenha o desejo de que Deus fale com você. E você vai ver a mudança acontecer na tua vida. Se essa palavra falou com você hoje, eu já te convido, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, fique aqui conosco, porque todos os dias eu posto vídeos que vão te ajudar, vão fortalecer a tua fé e edificar a tua vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe aqui nos comentários. Senhor, eu priorizo a Ti. Um beijo, que Deus te abençoe.